de protocolos para a aplicação dos seus efetivos em Guaíra, no oeste do estado. O conflito envolvendo indígenas também será o tema de uma audiência pública marcada para as 3 horas da tarde. Os representantes das corporações se reúnem no período da tarde no município que fica no oeste do Paraná e que está sendo palco de uma disputa territorial. A intenção é alinhar protocolos que devem ser adotados pelas forças de segurança nos próximos meses, ou seja, até que seja definida a questão do litígio das terras. A região onde as famílias indígenas ainda estão não foi demarcada e registra conflitos constantes com agricultores. Os dois lados afirmam ter direito à área. Na semana passada, o Batalhão de Fronteira da PM resgatou um homem feito refém pelos integrantes da etnia Ava-Guarani. A ação foi uma represália a um ataque com disparos de armas de fogo que deixou 3 indígenas feridos. O atentado teria ocorrido durante uma cerimônia religiosa dos Guaranis. Por conta dos conflitos instalados na região de Guaíra, o ministro Edson Fachin determinou a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para atuar na situação. A petição, julgada por Fachin, foi apresentada no âmbito de uma ação de 2021 que pede a reparação pela violação a direitos humanos e danos materiais e morais a povos indígenas. Além de decidir pela intervenção de uma comissão, o ministro também atendeu ao pedido das comunidades e revogou todas as decisões que impedem a FUNAI de dar andamento ao processo de demarcação da terra indígena em questão, até que a ação em andamento tenha mérito julgado. Em entrevista concedida ontem à tarde ao programa RIC Notícias Opinião aqui da Jovem Pan News, o prefeito de Guaíra, o Heraldo Trento, ressaltou que a situação no município é tensa. Vamos conferir então alguns trechos do que ele falou. Guerra serve para fundamentalmente definir território, ou não? Isso. Nós temos que resolver e pacificar essa situação. Violência nós não queremos de lugar de lado algum. E sempre pregamos isso e temos agido dentro de lei. Prefeito, mas para a gente entender, o que está de fato em disputa? O senhor até começou a sua fala território. Falando território, mas quem está contra quem e quais são os territórios disputados? Ora, há um movimento indigenista no Brasil, isso está muito claro, né? De que eles precisam ocupar territórios que eles consideram, não sei, eles e talvez ONGs internacionais e tal, porque eu não vi isso escrito em documento oficial brasileiro nenhum, tá certo? E estão sugestionando-se que se faça essa pacificação. Eu acho que está na hora de a gente fazer um diálogo franco, aberto, honesto, né? Para que a gente resolva e pacifique. Nós não podemos. Invasão de propriedade também é crime. E como tal deve ser tratado. Prefeito, e as coisas estavam sob controle lá. Sabe? De repente, na véspera do Natal, de 23 para 24, 24 para 25, houve invasões lá. Movimento coordenado, você acredita? Eu acredito que sim. Esperaram, não sei a comando de quem, não posso, né? Não posso ser imaturo aqui, né? E dizer e dar exatamente os nomes. Mas eu suspeito, sim, que houve uma movimentação, porque esperaram o Poder Judiciário estadual e Poder Judiciário federal entrar em recesso, né? Para que houvesse essas novas invasões. Nós fomos surpreendidos por uma decisão monocrática do ministro Fachin, isso, que me causou estranheza e extrema preocupação. É em razão disso que nós estamos promovendo um encontro lá para tentarmos ouvir as autoridades constituídas no município, no estado e na União, para que nós façamos e tenhamos a possibilidade de se resolver isso. A nossa recomendação à nossa população, é o que eu tenho sempre pregado, não é com violência que nós vamos resolver isso. Tá certo? Se há violência por parte dos indígenas, eles também têm que responder pelos crimes que estão fazendo. A começar por novas invasões, que é um absurdo. Invasão à propriedade privada é crime e, como tal, devem ser tratados.
Como também mencionado na entrevista, está marcado para hoje, a partir das 3 da tarde, uma audiência pública para discutir esse tema no auditório da Unipar, na cidade. O encontro convocado pela Associação Comercial de Guaíra vai contar com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e do deputado estadual Hussein Bacri, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. A associação ainda solicitou que os comerciantes da cidade fechem as portas para que a reunião tenha uma grande participação dos moradores. Por conta da repercussão, a Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota oficial sobre a questão, considerando preocupante a decisão do ministro Fachin. A FPA ainda ressalta que o magistrado desconsiderou a lei do marco temporal aprovada pelo Congresso Nacional e que regula o procedimento de demarcação de terras indígenas. O presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, do Progressistas, comentou o conflito em Guaíra e também a decisão do ministro Fachin. Extremamente grave, um ataque frontal ao direito de propriedade, uma injustiça clara com aqueles produtores que estão lá legalmente, que têm os seus títulos, que têm suas propriedades e que estão sendo invadidos com apoio da União e apoio do Judiciário, que é o que mais nos assusta. Essa decisão do ministro Fachin de suspender a liminar que impedia a demarcação das áreas e dar ouvidos apenas para os invasores, gera uma insegurança jurídica sem precedentes. Primeiro, que o Judiciário está de recesso. Segundo, que o relator do caso não é ele, é o ministro Toffoli. E terceiro, que nós aprovamos a lei no Congresso, né, com ampla maioria, derrubamos os vetos, a lei está vigente, existem ações judiciais questionando a lei, mas elas não foram apreciadas pelo STF ainda. Ou seja, a lei está vigente, ela vale. Então é um absurdo completo. Nós temos também aqui o pronunciamento de Inácio Martins, que é o cacique Avá Guarani da aldeia Marangatu. Ele fez questão de ressaltar que os indígenas de Guaíra não estão envolvidos no ataque que aconteceu na semana passada. Indígena mesmo daqui de Guaíra tá em paz todo mundo. Agora com essa invasão de novo, porque na justiça já foi claramente que a justiça já falou para toda a liderança, né, que tem que ficar assim quietinho, né, esperar a justiça trabalhar. Enquanto sair a demarcação, a gente não tem autorização assim para fazer invasão, para invadir assim, né? E a gente respeitou, né? Aonde a gente passa e todo mundo tá olhando pra gente assim com cara feio, como se fosse a gente bandido, né? Além das forças de segurança, representantes da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também se deslocaram para a região a fim de acompanhar o desenrolar dessas negociações. Vamos lá entender essa situação. Primeiro, a situação é gravíssima. A imprensa nacional está falando sobre isso. Nós vamos começar a noticiar dia a dia o que está acontecendo por lá, porque nós temos uma guerra. O prefeito da cidade, que é a maior liderança da região, disse, com todas as letras, uma guerra, e o que está em disputa é um território, como toda guerra, inclusive. Sempre a disputa é por um território. E veja, o que o cacique de Guaíra falou é importantíssimo para começar a compreender o que está ocorrendo por lá. E essa é a denúncia. São índios paraguaios que estão cruzando a fronteira. Guaíra fica bem na fronteira ali com o Paraguai, para tentar retomar, segundo eles, territórios que eram deles no passado. Mas veja, não é um problema dos índios brasileiros, é um problema dos índios paraguaios. Ocorre que nós tivemos, lembre-se você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador da live, nós tivemos a Guerra do Paraguai lá atrás, que definiu aquela região, exatamente aquela região. Então nós não podemos agora deixar que isso aconteça. E essa é a grande discussão. Há vários vídeos mostrando aí ônibus com índios paraguaios chegando ali para causar a confusão. Você escutou agora o Inácio Martins, que é o líder indígena brasileiro lá de Guaíra. Você escutou o prefeito reclamando ali do que está acontecendo. E o Congresso Nacional, na sonora aí, na entrevista do Pedro Lupion, dizendo que já se pronunciou sobre o marco temporal. Se há alguma discussão dos indígenas com a demarcação de terras, essa discussão tem que ser feita na justiça. Veja, não dá para invadir nada, não dá
para sequestrar pessoas é o que está ocorrendo em Guaíra. Não dá para se vingar, não dá para fazer atentado a tiros. Calma, o que está acontecendo lá é grave e agora a coisa começa a tomar proporções inimagináveis. Há uma audiência pública das forças de segurança para tomar pé da situação e decidir protocolos. É muito grave o que está ocorrendo em Guaíra. A propriedade privada precisa ser respeitada nesse Brasil. E olha, não é a questão aqui rural, tá? Não é só ela. Nós estamos dizendo, segundo os relatos que vêm de Guaíra, que está em questão propriedades urbanas no centro de Guaíra. As pessoas estão com medo de ficar em casa. O comércio não está abrindo em Guaíra. Essa é a situação no oeste do estado. Nós precisamos de uma atitude firme das forças de segurança para que tudo não se espraie ainda mais. E a gente pode estender um pouco essa leitura, porque deve ser feito isso, que é o seguinte, é uma questão inclusive de soberania. Porque se você tem estrangeiros, mesmo que sejam indígenas, invadindo o território brasileiro, aterrorizando a população, colocando em xeque de quem é ou não aquela área, aquele território, deve ter uma resposta sonora também do governo nacional, que é responsável, sim, por guardar, por estabelecer as fronteiras. Mas até agora a gente tem algum silêncio, assim, ensurdecedor por parte, inclusive, dos ministros, por parte dos responsáveis. Você tem simplesmente uma manifestação do judiciário que, ao invés de serenar a questão, que ao invés de ser um árbitro, né, essa é a ideia do árbitro, de mediar ali interesses conflitantes, de garantir que a justiça seja feita, como disse o cacique Inácio Martins, olha, a gente quer esperar o que a justiça vai fazer, vai trabalhar, mas com serenidade. Não, a justiça vem e coloca mais lenha na fogueira, em vez de colocar água na fervura. Então, nesse ponto, quando o Senado deveria ser inclusive mais contundente, mas tenta restringir decisões monocráticas. Quando o Senado e o Congresso Nacional tentam garantir uma segurança jurídica, é disso que se trata. Aquele risco que nós alertamos aqui no Jornal da Manhã, de que se você não tiver uma legislação muito clara sobre a propriedade, uma legislação muito clara sobre o procedimento de demarcação de terra indígena, como estabeleceu o marco temporal, nós correríamos risco sim de ter áreas urbanas, de ter conflito no campo, de ter algo descontrolado, porque é isso. Quando você tem insegurança, Mark, você volta para o estado de natureza. Já diziam os pais fundadores, inclusive dessa questão da teoria do Estado. Você tem ali o conflito estabelecido e vale o mais forte. E daí a gente vê cenas de barbárie como essa. Então é importante que o judiciário volte para o seu lugar. É importante que os ministros do Supremo Tribunal Federal não se imaginem como grandes membros ali de um processo civilizador. E mais do que isso, é fundamental que as coisas sejam serenadas e os bandidos, esses sim, punidos duramente, porque a gente não pode aceitar esse tipo de conflito e muito menos que a soberania do Brasil seja afetada ou sofra atentado.